Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre empirismo, falando agora sobre o Bacon. Então, o Francis Bacon é o nosso próximo filósofo empirista e eu vou começar dando um contexto geral, antes de dizer assim, olha, isso você precisa lembrar aqui para a prova, para a vida, para o vestibular. Antes de chegar nisso, vamos dar um contexto geral. O Bacon, ele é o pai do método experimental. Ele é o pai da ciência moderna. Então, quando a gente fala de revolução científica, quando a gente fala lá da revolução científica que quebra com a ideia de ciência aristotélica, quando a gente fala do Galileu, do Giordano Bruno, a gente também fala do Bacon. Por quê? Porque o Bacon achava que ciência se faz através da observação e do experimento. Claro que ele vai pensar isso, né? Porque ele é um filósofo empirista. Então, o Bacon acha que para você afirmar algo em ciência, você tem que fazer muitos testes, tem que fazer repetidos experimentos, não uma vez só. Tem que usar telescópio, tem que usar microscópio, tem que usar técnica. Então, ele é também um grande defensor aqui, né, da técnica e da ciência. Eu já vou reforçar tantas vezes que você não vai esquecer isso. O Bacon, ele achava que a ciência era tudo de bom e ia resolver todos os problemas do mundo. Tá? Basicamente é isso. Uma outra coisa também que ele é considerado pai, ou grande defensor, é do método indutivo. O que é o método indutivo? É a ideia de que, para você fazer uma afirmação em ciência, sei lá, todos os fatos, quando chegam a tal ponto da vida, têm capacidade de se reproduzir, para você chegar numa afirmação dessa geral, todos os fatos, não pode ter observado só um fato. Né? Você tem que ter visto muitos e muitos fatos. Todos, é claro que você não vai conseguir. Mas essa é a noção do método indutivo. Tem a ver com observação, tem a ver com experimento, mas tem a ver com um certo cuidado, né, de você não chegar a conclusões científicas só sentado na sua poltrona, né, no seu quarto, lendo um livro, que não vai dar certo. Porque ele é empirista, então ele defende uma ideia indutiva de ciência. Então, olha só, gente, como eu estava falando, né, ele é um grande defensor da técnica, né, e da ciência. Ele vai achar que o conhecimento, o saber, a ciência, ela vai libertar o homem, sempre vai ajudar o homem. Essa é a ideia geral. Tanto é que o Bacon, deixa eu falar isso aqui com vocês, o Bacon ele é o autor dessa frase aqui muito famosa, que saber é poder. O que ele quer dizer com isso? É que quanto mais conhecimento você tem, mais poderoso você é. E o saber sempre ajuda o homem. A ciência, quanto mais você tiver ciência, melhor. Porque qual que é a ideia do Bacon? Se você entender como a natureza funciona, você vai ter mais chance de controlar a natureza para ela te dar o resultado que você tanto quer. Vou te dar um exemplo bem bobo. Suponha que você queira plantar o milho da maneira mais eficiente, ou seja, você gasta o menos de recursos possíveis e tem a maior quantidade de milho em menos tempo. O que você deveria saber? Como o milho funciona, como o milho cresce, como funciona a chuva. E se você souber tudo isso, você vai saber plantar o milho no solo certo, no momento correto, né, para ter as chuvas que você precisa no momento certo, para ter maior quantidade de milho sem muito desperdício de tempo ou de recurso. Talvez, né, e hoje a gente tem isso, se você souber até o DNA do milho, você pode alterar ele geneticamente para acontecer certas coisas do jeito que você quer. Então, qual que é a ideia do saber é poder? É a ideia de que quanto mais você souber como funciona a natureza, ou seja, quanto mais ciência você tiver sobre a natureza, melhor você pode entender o que vai acontecer se certas coisas acontecerem. Ou seja, você vai poder saber o que causa o crescimento do milho, né, o que causa as chuvas. De tal maneira que você agora consegue, entre aspas, né, controlar a natureza. Então, saber é poder, ciência para o Bacon é tudo de bom, e a ciência liberta o homem, tá? Liberta o homem de ilusões, de preconceitos, de superstições. Então, a ciência tem esse poder, porque a ciência é saber realmente como as coisas funcionam. Bem, isso aqui é um contexto geral. O que você realmente precisa lembrar do Bacon é o seguinte, é o que eu passo a explicar agora, então vamos prestar atenção. Isso é importante, sim. É o que ele chama de teoria dos ídolos. Ídolos, tá? São aquelas coisas que você venera, mas que são falsas. Essa é a noção de ídolo.
Mas isso aqui é como ele chama. O que ele quer dizer com teoria dos ídolos é o seguinte. Tem algumas distrações, tem alguns empecilhos, tá, que bloqueiam a mente humana, que atrapalham o homem a conhecer as coisas, que impedem ou atrasam o desenvolvimento e o progresso da ciência. Então, o que é teoria dos ídolos? É um nome bonito para distrações que bloqueiam a mente humana. Vou escrever aqui. Segundo o Bacon, tá, a gente tem que tomar muito cuidado com 4 fontes de erro, 4 fontes de distrações. Primeiro eu vou dar aqui o nome que o Bacon dá, que é um nome, digamos assim, você pode achar meio esquisito. Depois eu vou explicar o que de fato isso significa. O primeiro, ele chama de teoria dos ídolos, né? Então são aí 4 ídolos entre aspas. O primeiro ídolo é o ídolo que ele chama ídolo da tribo. Primeiro só aceita isso aqui, se você entender. Dá o nome de ídolo da tribo. Depois ele fala de ídolo da caverna. Já vou explicar o que é. Isso aqui primeiro é os nomes que o Bacon dá, o próprio Bacon dá. Ídolo do foro. O que é o ídolo do foro? É mercado. Tá? Mercado onde as pessoas compram, né, as coisas no foro. E finalmente, né, o quarto aqui é o ídolo do teatro. Tá bom? Muito bem. Agora que a gente sabe os nomes que o Bacon deu, a gente tem que saber o que significa essas coisas, né? Porque só o nome que o Bacon deu às vezes não ajuda em nada. Teoria dos ídolos é um nome bonito que o Bacon dá para as 4 fontes das distrações que bloqueiam, impedem, atrasam a ciência. Tá? Confundem, iludem e enganam a mente humana. A primeira que ele vai falar ele chama de ídolo da tribo. Só que o que é ídolo da tribo? Ídolo da tribo simplesmente são os preconceitos, os erros que podem vir da espécie humana. É só isso. Então vamos colocar aqui, ó, são preconceitos que vêm da espécie humana. O que ele quer dizer com isso, professor? É que você nasceu como um membro da espécie humana. Então você tem uma tendência, entre aspas, um preconceito, de achar que a sua espécie é muito especial, digamos assim, né? Que os seres humanos são o centro do universo. E não necessariamente é assim, tá? Então, por exemplo, o Bacon vai achar super errado você explicar os astros, tá? Como funcionam o sistema solar, os cometas, com uma analogia de como o corpo humano funciona, porque isso não tem nada a ver. Você tem que tomar cuidado, né? Como você nasceu como ser humano, você gosta de achar que a gente é muito especial entre todos os animais, talvez até que a Terra é o centro do universo, que é onde mora o ser humano. Aí o Bacon acha que isso aí a gente tem que tomar cuidado. Ele chama disso de ídolo da tribo, que significa o quê? Os preconceitos, as ilusões, os erros que vêm da espécie humana. Tem o ídolo da caverna, que são os preconceitos que vêm do próprio indivíduo. Tá? O próprio indivíduo ele pode vir com certas predisposições erradas, dependendo de onde você nasceu, qual a criação que você teve com a sua família. Você pode vir com alguns, digamos assim, preconceitos, tá? Sujeitos ao erro. Tá? Isso vem do próprio indivíduo, do próprio espírito humano. Pode ser, inclusive, tá, algum tipo de perturbação que você tem nos seus sentidos. Talvez você não consiga ver bem, né? Talvez até um problema psicológico ou até mental. Isso são problemas que vêm do indivíduo. Eles chamam isso de ídolo da caverna, que é um problema individual, não tem exatamente a ver com a espécie humana. O próximo tipo de ídolo, que é o terceiro, que é o ídolo do mercado, do fórum, nada mais é que os preconceitos, né, os erros que vêm da linguagem que a gente usa. Nossa, isso aqui é muito interessante o Bacon falar, né, que a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente usa. E a gente sempre usa a linguagem para se comunicar, mesmo em ciência. Então o Bacon vai falar, a própria linguagem pode nos induzir a erro, pode confundir o espírito humano. Muitas das discussões entre os cientistas podem ser discussões que, na verdade, têm a ver com uma discussão de meras palavras, mas não sobre as coisas, né? Mas sim sobre uma mera disputa ou desacordo, uma confusão com os termos ou as palavras usadas, tá? Uma mera disputa de palavras. Então, o terceiro tipo de ídolo, né, é o ídolo do foro do mercado. E o Bacon fala o seguinte, toma cuidado com a linguagem. A linguagem pode estar cheia de preconceitos. O que significa? Significa que
a linguagem que a gente usa pode nos confundir, tá? Ou nos distrair. E o último tipo de ídolo, que é o ídolo do teatro, significa os preconceitos, né, que tem a ver com a autoridade. Vamos entender isso aqui. Segundo Bacon, se você tem um certo tipo de admiração ou muito respeito por uma doutrina filosófica, por um autor, por um cientista, isso pode ser um impedimento, pode ser algo que bloqueie o desenvolvimento da ciência. O que ele está pensando aqui é no Aristóteles. Né? Na época dele, o Aristóteles, todos nós sabemos que o Aristóteles é uma pessoa muito inteligente, muito influente, mas o mais importante ali é que durante toda a Idade Média, basicamente, o Aristóteles era como se fosse um modelo de ciência. E se agora o Bacon, junto com o Galileu, vai estar mostrando que um monte de coisa que o Aristóteles falou, tá? Ou ciências baseadas no que Aristóteles falou, são, na verdade, erradas, não são verdadeiras ciências, não são verdadeiros conhecimentos, tá? Isso pode gerar alguma resistência em alguém que tem muita admiração no Aristóteles. Então, novamente, o que seria o ídolo do teatro? É o Bacon falar, você tem muita admiração por algum filósofo, algum cientista, isso pode ser um empecilho para você avançar na ciência. Tá? Suponha que você esteja fazendo ciência hoje. Aí você pergunta, por que isso é verdade? Porque o Einstein disse. Tudo bem, o Einstein é um cara muito inteligente, realmente sabia muita física. Mas algo não é verdadeiro só porque o Einstein disse. Tem que dizer por que aquilo é verdade, né? Porque, bem ou mal, né, o Einstein pode estar errado. Tá bom? Então, isso foi só um exemplo, mas a ideia é muito simples. Você não pode confiar cegamente nas autoridades. Isso é o que eles chamam de ídolo do teatro. Tudo bem, gente, vou ficar por aqui no Bacon, mas a gente ainda tem que falar um pouquinho sobre o Hume. Então, a gente tem mais um vídeo ainda, mais uma parte desse vídeo.